Hoje você vai entender coisas sobre a sua alma que provavelmente você ainda não sabia. Bom, para começar, eu já falei aqui no meu perfil sobre a alma e a criança interior. E é exatamente assim que a gente deve definir a nossa alma. Até então, a nossa alma não vai ser para sempre uma criança, porém, a alma, ela é como se fosse uma criança, até que a gente faça todo um trabalho nela, ela é como se fosse uma criança. Não é à toa que quando a gente olha para o lado da terapia, da psicanálise e toda essa questão, a gente vê muito, a gente ouve muito falar sobre a criança interior. Por quê? Porque a criança, ela é o alicerce da casa. A partir da tua criação, da forma com que tu foi criado, a partir da tua criança, o alicerce da tua casa é estabelecido. Então, tudo que aconteceu na infância, traumas, medos e todas essas coisas, elas estão justamente registradas na alma, na nossa consciência, no nosso coração. Então, nós temos que entender que nós somos seres espirituais, nós temos o lado espiritual, que é a centelha divina, que é a parte de Deus que habita em nós, e nós temos uma consciência, nós temos a alma, que é a parte do sentimento, das emoções e a consciência num sentido geral. Só que algo em nós, não é à toa que a Bíblia fala, Jesus falava tanto na questão do renascimento, de renascer, né? É necessário nascer de novo. Esse processo de nascer de novo é justamente porque algo em nós não está vivo. E isso é uma história que vem lá de Adão, lá do princípio de tudo, lá em Gênesis. Eu tenho vídeos aqui no canal, no perfil, explicando sobre isso, sobre a morte espiritual, a ruptura, a quebra que teve lá em Adão. Entende? A Bíblia fala que a nossa natureza é caída. E a nossa natureza, ela não é carnal. As pessoas acham que natureza caída é ter um corpo de carne, sangue e tudo mais. Só que a questão da natureza caída é justamente o que houve lá no pecado, lá no Éden. Entende? Ali Adão morreu. Adão, não o físico, o material. Adão biologicamente viveu até 900 e alguns anos. Porém, Deus disse que no dia em que ele comesse, certamente ele morreria, e ele morreu. Entende? Mas não o Adão biológico, o corpo, mas o espírito. A partir dali, todo ser humano que nasceu a partir de Adão já nasceu com uma natureza caída, com o espírito morto, com o espírito desconectado da fonte. Ou seja, todo ser humano que nasceu a partir de Adão nasceu com o espírito morto. A morte espiritual, ela é real. Mas então o que que acontece? Quando a gente ressuscita o espírito através da palavra de Deus, através do Messias, o Messias ele vem e ele traz justamente o que? O Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo para fazer justamente o papel do nosso espírito, enquanto o nosso espírito está nesse sono profundo. A partir do momento que a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai orando, Deus vai trazendo discernimento através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazendo todo o processo do nosso espírito que está dormindo. Por isso que Jesus fala tanto em nascer de novo por quê? Porque era algo que já era nascido, que sofreu um dano, sofreu uma morte e precisa nascer novamente. E isso está falando do nosso espírito. Então, a partir de Adão, todo ser humano que nasceu, ele nasceu com o espírito desconectado, dormindo. Porém, a alma ativa. Então, todo ser humano, ele é almático. Ele age a partir da alma, a partir das emoções. E uma vez que tu age a partir da alma, das emoções, tu age como uma criança. Tu age através das emoções. Entende? Uma criança, ela quer tudo. Ela não filtra, eu preciso disso e disso eu não preciso. A criança não tem esse filtro e ela nem precisa. Entende? Porque não é ainda para ela isso. A gente precisa amadurecer para começar a ter esse tipo de filtro. Então, a criança, ela não tem a mesma mentalidade do adulto. E quando a gente compreende isso,
que o nosso espírito ele precisa ser vivificado em Cristo. E a partir daí, o nosso espírito olhar para a nossa alma, que é a consciência, as emoções, que é quem nós somos, e entender que é uma criança que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de atenção, que precisa de disciplina e de correção. Entende? Então, quando o espírito é desperto, quando a gente é renovado, né, pela transformação da mente, do nosso interior, o espírito ele começa a governar sobre a alma. Então, a gente vai começar a tratar nossa alma como uma criança que precisa de carinho, que precisa de cuidado. A gente vai começar a retirar a nossa alma dos cativeiros que ela foi colocada. Entende? Então, se tu foi criado de uma maneira, hoje, com o espírito desperto, tu tem a possibilidade de ensinar para tua alma tudo aquilo que tu não aprendeu. Então, talvez os teus pais te ensinaram que tudo bem comer tudo aquilo que tu gosta, que tu acha gostoso, maravilhoso, pode encher a barriguinha aí que tá tudo certo. Só que hoje tu tem a consciência de que nem tudo te faz bem. Então, é isso que tu vai ensinar para tua alma, entende? Tu pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Então, se tu comer isso, isso e isso, ao longo do tempo vai te trazer um dano, porque a alma, lembrando, ela é uma criança, ela não tem filtro. A alma, ela está no presente e no agora. Ela não está pensando nas consequências futuras, entende? Se tu fala para uma criança, ó, a gente vai viajar daqui a 3 meses, para a criança daqui a 3 meses é agora, ela quer agora, ela vai sofrer até chegar o momento. Entende? Não existe futuro para a criança, não existe depois. A criança, ela vive no eterno momento, no agora. E não é à toa que Jesus, ele faz tanta comparação e ele fala tantas coisas sobre a criança, né? Quem não se tornar como uma criança não entrará no reino de Deus. E para quem já entendeu que o reino de Deus não é o céu, não é o paraíso, não é nenhum lugar físico, o reino de Deus é um estado de consciência. E quem entra no reino de Deus não é o teu espírito, porque o espírito já é pronto, o espírito é a centelha divina. Quem adentra no reino de Deus também não é o corpo, porque o corpo é pó e ao pó tornará. Quem entra no reino de Deus é apenas a tua alma, a tua consciência. Só que tu só vai entrar no reino de Deus se tu se tornar como uma criança. O próprio Messias falou isso. E o reino de Deus, ele é um estado de consciência. A própria Bíblia fala, né? Justiça, paz e alegria no espírito. Então, é uma pessoa plena, é uma pessoa feliz, é uma pessoa completa, sem precisar de nada exterior para trazer felicidade, para trazer justiça, para trazer paz, para trazer alegria de espírito. Então, entrar no reino de Deus é preciso se tornar como uma criança, como Jesus fala, entendendo isso e entendendo que a minha alma, ela é uma criança, ela é a criança interior, e é ela que vai entrar no reino de Deus ou não. O que a gente, como adulto, como espírito desperto, a gente precisa fazer? A gente precisa disciplinar a nossa alma. A gente precisa apresentar para a nossa alma aquela criação que ela não teve. A gente precisa confortar a nossa alma. A gente precisa cuidar, amar, nutrir a nossa alma. Dar a ela tudo aquilo que ela precisa e não tudo aquilo que ela quer. Os pais sabem, tu não vai dar tudo o que o teu filho quer. Tu vai dar aquilo que ele precisa. E uma pessoa que ela não se torna consciente e passa a governar a alma, é como se a vida dela tivesse sendo um carro dirigido por uma criança de 5 anos. Então o espírito ele precisa ser desperto para que ele tome o controle do jogo e que ele possa ensinar a alma, disciplinar a alma. E vai ter que ficar para a parte 2.